Nos passos da Bíblia quero aprender compaixão, Senhor, imagem de vosso amor e cuidado quero ser para meu irmão. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 9 de maio, domingo, quero iniciar cumprimentando todas as mães, desejando-lhes muita paz, saúde, alegria. Hoje nós começamos uma nova semana que, nas nossas reflexões, será a Semana da Compaixão. Nós vamos, nesta semana, nos debruçarmos sobre este tema. O Papa Francisco, recentemente, em uma mensagem enviada a Fiocruz, ele diz o seguinte: esta pandemia, que não exclui ninguém no seu rosto de sofrimento, evidencia ainda mais os efeitos nocivos de um outro vírus que há muito tempo assola a humanidade, o vírus da indiferença, que nasce do egoísmo e gera injustiça social. Diante desta realidade, quis, na recente carta encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e amizade social, propor a imagem do bom samaritano, cuja parábola, independentemente de convicções religiosas, nos interpela sobre o verdadeiro sentido do amor ao próximo e nos convida a fazer ressurgir a nossa vocação de cidadãos do próprio país e do mundo inteiro, construtores de um novo vínculo social, na certeza de que viajamos no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos, cada qual, segundo as suas possibilidades concretas, deve não tanto almejar a volta à normalidade, que no final das contas encontrava-se já enferma, como sobretudo colaborar, seguindo o exemplo do bom samaritano, na construção de uma sociedade marcada pela inclusão, levantando e reabilitando aqueles que se encontram caídos às margens da estrada da vida, na convicção de que fomos criados para a plenitude que só se alcança no amor. Então é este o tema que nós queremos abordar no dia de hoje, vencermos toda forma de indiferença. Façamos então a nossa oração. Senhor, obrigado por me conceder a alegria de mais um encontro com Tua Palavra. Peço-te a paz e a sabedoria para compreender Teus ensinamentos. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de Tua bondade neste mundo. Quero contemplar Tuas criaturas com um olhar cheio de amor, ternura e cuidado. Concede-me viver em sintonia com Tua Palavra, buscando discernimento acerca de meu estar neste mundo. Que minha vida seja plena de sentido e que onde eu estiver todos sintam Tua presença. Que a bondade, a alegria, a gentileza e a disposição para o serviço me acompanhem ao longo de toda a minha vida. Que Teu Espírito me ilumine em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Quero ser melhor, Senhor, ajuda-me. Amém. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Se por um lado o olhar da indiferença gera tanto mal, o olhar da compaixão pode fecundar o bem no coração humano e conferir verdadeiro sentido à vida. Na parábola do bom samaritano, o olhar que Jesus nos ensinou é o olhar daquele que se compromete com o outro. Um olhar interessado,
não em si mesmo, mas no bem do próximo, seja ele quem for, simpático ou antipático, de qualquer etnia ou religião, amigo ou inimigo. O olhar da compaixão gera um permanecer com, uma presença que salvaguarda, cuida e transforma a vida de quem mais precisa. Não se trata apenas de um olhar de comiseração ou de dó, mas sim de um olhar compassivo que reconhece a dignidade de cada um e procura resgatar a imagem e semelhança no rosto de homens e mulheres desfigurados pelo pecado. Esse é o olhar de Deus manifestado em Jesus Cristo. O olhar de Jesus é revelador do olhar trinitário de um Deus que gera vida e amor. É por isso que somos convocados a exercitar esse olhar de Jesus. Somos interpelados a transformar nosso modo de ver, sentir, conviver, conformando-nos à verdade que Ele nos ensinou. Somos chamados a iluminar nosso olhar com o olhar de Cristo, que do alto do madeiro viu e perdoou todos os pecados e nos salvou por sua misericórdia. Ele nos convida a vivermos também a misericórdia e a compaixão. Para iluminar a nossa reflexão, nós vamos, nos passos da Bíblia, irmos até o Egito. É lá no Egito que nós vamos encontrar nosso personagem de hoje, José. José era o primeiro filho de Jacó com Raquel, sua esposa predileta. José nasceu quando a família ainda estava em Harã, a atual Síria. O nome José significa que Deus acrescente mais filhos. Jacó nunca escondeu sua simpatia por José. Querendo destacá-lo dos demais irmãos, deu-lhe uma bela túnica de mangas compridas. Seus irmãos ficaram com inveja e procuraram livrar-se dele. Quando eles estavam longe de casa, pastoreando os rebanhos, Jacó mandou José ao encontro deles. Seus irmãos resolveram então vender José a uma caravana de comerciantes que iam para o Egito. José acaba tornando-se escravo na casa de Potifar, um funcionário do faraó. Por resistir às investidas da esposa de Potifar, José acaba preso sob a falsa acusação de assédio sexual da parte da mulher de Potifar. Na cadeia, revela seus dotes de interpretação de sonhos. Acontece que o faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. José é chamado e interpreta o sonho. O faraó então nomeia José como vice-rei de todo o Egito, responsável pelas plantações, pela colheita e pelo armazenamento do trigo durante os 7 anos de abundância em vista dos 7 anos de escassez. Quando a fome atinge Canaã, onde mora a família de José, Jacó, o pai, manda seus filhos buscar trigo no Egito. Os irmãos são recebidos por José. José os reconhece, mas não se dá a conhecer. Ele exige que na próxima viagem tragam também Benjamim, o irmão mais novo. Só diante de todos os irmãos é que José se revela e perdoa seus irmãos. Ele então chama seu velho pai Jacó para que vá ao Egito com toda a família. Assim não passariam mais fome. José se casou com a princesa egípcia Asenete e teve 2 filhos, Efraim e Manassés. O testemunho de compaixão de José é que nos chama a atenção. Vendido, passou momentos muito difíceis, mas não se deixou levar pelo ódio e muito menos pela indiferença. Foi capaz de amar e de cuidar. Então, que nós também possamos vencer toda forma de maldade, de ódio e assumir cada vez mais atitudes de compaixão, de cuidado, de amor.
nossa, toda gente abandonada, sem a casa, sem a terra e sem pão. Para nós, Eucaristia ser mais plena, pratiquemos a justiça e a compaixão. Uma santa muito conhecida nossa é que também ilumina esta nossa reflexão de hoje. Ela diz o seguinte: hoje em dia, quando quase todas as doenças têm seu remédio, não se encontrou remédio algum para a indiferença pelo próximo. E, no entanto, existe. Não se melhorará a situação dos excluídos, nem se transformará o mundo com revoluções, violências, guerras, nacionalismos desenfreados, terrorismo e ódio, mas unicamente por meio do amor e da caridade. É Santa Teresa de Calcutá, a nossa santa de hoje. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz, dizia ela. Santa Teresa nasceu no dia 27 de agosto de 1910, na Albânia. Foi batizada um dia após seu nascimento. Sua família pertencia à minoria albanesa que vivia no sul da antiga Iugoslávia. Seu verdadeiro nome era Agnes. Pouco se sabe sobre sua infância. O seu sonho era o trabalho missionário com os pobres na Índia. Ela entra para a congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda, e fica alimentando este seu sonho. Ciente disso, suas superioras a enviaram a fazer noviciado já no campo do apostolado. Agnes então partiu para a Índia. No dia 24 de maio de 1931, fez a profissão religiosa tomando o nome de Teresa. Foi transferida para Calcutá, onde seguiu a carreira de professora, e embora vivesse cercada de meninas, filhas das famílias mais tradicionais de Calcutá, impressionava-se com o que via ao sair às ruas. Os bairros pobres da cidade cheios de crianças, mulheres e idosos cercados pela miséria, pela fome e por inúmeras doenças. No dia 10 de setembro de 1946, dia que ficou marcado na história das Missionárias da Caridade, congregação fundada por Madre Teresa, como o dia da inspiração. Durante uma viagem de trem ao noviciado de Himalaia, Madre Teresa deparou com um irmão pobre de rua que lhe disse: "Tenho sede." A partir disso, ela afirmou ter tido a clareza de sua missão, dedicar toda a sua vida aos mais pobres dos pobres. Após um tempo de discernimento com o auxílio do arcebispo de Calcutá e de sua madre superiora, ela saiu de sua antiga congregação para dar início ao trabalho missionário nas ruas de Calcutá. Começou por reunir um grupo de 5 crianças num bairro pobre, aos quais começou a ensinar numa escola improvisada. Pouco a pouco o grupo foi crescendo. 10 dias depois eram cerca de 50 crianças. O início foi muito desafiador e exigente, mas Deus foi abençoando sua obra e as vocações começaram a surgir entre suas antigas alunas. Em 1949, Madre Teresa começou a escrever as Constituições das Missionárias da Caridade, e no dia 7 de outubro de 1950, a congregação fundada por ela foi aprovada pela Santa Sé, expandindo-se por toda a Índia e pelo mundo inteiro anos mais tarde. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no dia 19 de outubro de 2003, Dia Mundial das Missões, e no dia 4 de setembro de 2016 foi canonizada pelo Papa Francisco. Santa Teresa de Calcutá recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1979, e neste mesmo ano o Papa João Paulo II a recebeu em audiência privada e a tornou sua melhor embaixadora entre todas as nações, fóruns e assembleias de todo o mundo, porque Teresa soube romper com a indiferença de muitos. Ela jamais foi indiferente à dor do próximo, e ela provocava nas pessoas a compaixão,
a solidariedade, o amor. Que Santa Teresa de Calcutá rogue a Deus por nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.